Uhum. Batedor de papo foi ótimo, gostei. É que palestrante não, envolve um conhecimento que eu ainda não tenho. Não. Então eu prefiro bater papo, mesmo que a gente, né, troca as experiências, aquilo que aprendeu ao longo do tempo, com a vida e com as pessoas. E para o nosso bate-papo de hoje, esqueci. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui, para repetir. Mas para hoje, eu escolhi uma sequência do que eu estava conversando ontem, né, da coisa da atitude. E existe uma força essencial por trás de toda atitude, né, que nós usamos muitas vezes sem prestar atenção, e muitas vezes a gente usa como justificativa para fazer aquilo que a gente quer. Então a conversa de hoje é sobre livre-arbítrio. Bonita palavra. No dicionário, livre-arbítrio é a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Está no Roais isso. A liberdade de agir está condicionada, portanto, à vontade. É a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta. Ou seja, eu fazer o que eu quiser, não é assim que a gente coloca? Eu posso fazer o que eu quiser. Aliás, né, tem muita gente que usa até a questão bíblica, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Como se isso fosse o passaporte para fazer tudo que me dá a louca do jeito que eu quiser. Não é. Não é. Já a definição do Espiritismo a respeito de livre-arbítrio, ela é um pouquinho mais ampla, né? Livre-arbítrio, segundo Obras Póstumas, capítulo 3, item 16, livre-arbítrio é a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. Bonito. Mas eu, especialmente, eu gosto da definição do Chico. Somos livres para fazer, para decidir sobre os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos das suas consequências. Eu acho que essa é a definição mais perfeita do que é livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é uma coisa irresponsável, muito pelo contrário. Carrega um peso em si imenso. Um peso que muitas vezes a gente não se dá conta, né? O Paulo falou de aproveitar essa etapa aqui na Terra, essa reencarnação, essa encadernação, né? Porque muda a capa, mas o miolo continua sendo o mesmo, a gente só vai acrescentando folhas, de preferência folhas bem escritas, folhas com teor. Mas é aproveitar essa. E o livre-arbítrio é a ferramenta essencial para a gente fazer a coisa de maneira consciente. A palavra-chave é essa, consciente. Dentro do livre-arbítrio, caminha junto a nossa inteligência e a nossa responsabilidade. Livre-arbítrio é liberdade para fazer aquilo que eu acho que eu devo? Sim. Podemos colocar dessa maneira. Livre-arbítrio é a capacidade que eu tenho de decidir fazer ou não alguma coisa. Mas essa liberdade de fazer ou não alguma coisa, ela é relativa. É uma liberdade relativa, porque eu posso exercer meu livre-arbítrio, eu posso tomar minhas decisões, eu posso fazer as minhas escolhas, eu posso fazer a minha vontade, mas a liberdade é relativa, porque essa liberdade que eu possuo termina quando começa a liberdade do outro.
Então não é simplesmente eu fazer o que eu quero, quando eu quero, da maneira que eu quero. Isso impacta na vida das outras pessoas e na minha. Porque quando que isso ocorre? Quando eu tomo decisões, eu passo por cima da vontade do outro. Exemplo. Pais. É lógico, na categoria que eu me encaixo direitinho, né? Eu me vejo nisso. Quantas vezes a gente influi, ou quer influir, ou quer determinar, ou quer escolher aquilo que o filho da gente vai fazer. Eu sei o que é melhor para você. Talvez até saiba. Tem momentos que a gente sabe. Mas se eu tenho livre-arbítrio, a outra pessoa também tem. O meu não pode passar por cima do outro. O que, né, no caso de pais, cabe é a gente apontar, ensinar, muitas vezes falar da própria experiência, embora a juventude ache que com eles vai ser diferente. Comigo vai ser diferente, coroa? Às vezes vai, às vezes não, mas cabe a gente ensinar e deixar que a outra pessoa decida. Eu falei que muitas vezes as pessoas usam a questão bíblica, né, tudo posso naquele que me fortalece, mas essa coisa do querer, do poder e do dever, tá junto ali, né? Livre-arbítrio é fazer tudo o que eu quero, ou tudo que eu posso, mas e o que eu devo? Porque nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. E muitas vezes nem tudo que eu devo é o que eu quero. Então a gente precisa encontrar equilíbrio dentro disso. Que a liberdade ela não pode ser nem coercitiva, nem restritiva. Eu não posso coagir o meu próximo e nem posso restringir ele. Né? Mas ela é uma expressão da vontade do espírito. Lembrando de novo, sempre sem invadir a liberdade do outro. Livre-arbítrio seria então uma questão de autonomia? Autonomia, né? Eu posso me dirigir sozinho, me governar sozinho. E a gente passa por 3 estágios. Anomia, do grego, a, sem, nomos, lei, regra. A infância. Na infância não tem regras e normas declaradas. Pelo menos não no comecinho. Elas vão surgindo com o decorrer do tempo. Até a gente chegar na heteronomia, de novo do grego, hétero diversos, diversas regras. Adolescência, né? Ou seja, você ainda está sujeito à orientação ou à tutela de outra pessoa. Embora com a adolescência de hoje está meio complicado isso. Até chegar na autonomia de ter condições de se governar, de se dirigir. Ah, tudo bem. Mas é o destino, né? Muitas vezes as decisões que a gente toma, o uso do livre-arbítrio, acaba virando como desculpa, destino. E muitas vezes as pessoas falam, mas não tá, a gente não nasce com um roteiro escrito, determinado, do que vai acontecer. Na questão 851 do Livro dos Espíritos, a pergunta é a seguinte: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a esse vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E, nesse caso, o que vem a ser livre-arbítrio? A resposta: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao reencarnar, desta ou daquela prova. Escolhendo-a, institui para si mesmo uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações,
O espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele, de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, ou inferior, ou menos esclarecido, mostrando-lhe exagerado aos seus olhos um perigo físico, o poderá, por exemplo, abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de conservar-se livre de qualquer amarra. Não existe um espírito, encarnado ou desencarnado, que esteja destinado ou predestinado ao mal. O bem é intrínseco a todos nós. O mal acaba se tornando escolha. Somos seres em evolução? Somos seres em evolução, buscando alcançar a luz. Nisso a gente falhamos. Erramos. Emmanuel fala que, quando for regeneração, o homem ainda vai ser falível. A ideia não é deixar de errar, porque aí seria perfeição e nós estamos muito longe disso. Mas a ideia é errar menos. E de preferência errar no novo, né? Porque ficar repetindo o mesmo erro é teimosia absurda. Então, dessa forma, pela nossa liberdade e vontade decorrente das nossas escolhas, é que nós vamos determinar as consequências dos nossos atos no futuro e que vão nos impactar a alma ou o nosso espírito. Predestinado, eu já vi várias pessoas, inclusive dentro da minha família mesmo, tem aquela coisa assim, estava escrito. Não estava escrito. As suas escolhas não estavam escritas. O que estava escrito, no máximo, é que ia haver a situação onde você ia fazer a escolha. A partir do momento que você escolheu, está escolhido. Se ficar arrependido, aprende, muda. Numa próxima oportunidade, escolhe diferente. Né? Paulo nos diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de servidão. Emmanuel diz, não existe liberdade e respeito sem obrigação e desempenho. E ele continua, dever observado e cumprido mede o nosso direito de agir com independência. Todo mundo que já teve filho pequeno, não foi assim? Quando começou a andar, não tropeçou, não caiu. O pai faz o quê? Vai lá, ampara, levanta, incentiva e fica ali meio por perto. Gente, com Jesus não é diferente. Com os espíritos superiores não é diferente, é a mesma coisa. A gente vive dando umas tropeçadas, cai, rala o nariz, levanta, faz de novo. Amparo a gente tem. Algumas vezes, alguém aqui brincou no ginásio, eu sou da época do ginásio, né? Que ficava todo mundo parado assim, aí soltava o corpo e o pessoal atrás segurava, não parava. Dava medo? Dava. A gente fazia. Vocês não sei, eu fazia. E eu sempre achava que eu ia me esborrachar no chão e o pessoal segurava. Hoje é a mesma coisa. A gente é amparado. A gente só não precisa ficar brincando de cair. A gente só precisa caminhar tendo certeza que a gente vai estar sendo amparado. Quando o Emmanuel fala que o dever, ele estabelece, né, a gente agir com independência, ele quer dizer que toda liberdade exige obrigação. Toda liberdade tem deveres que precisam ser observados, porque toda ação tem consequência, para mim e para o outro. Às vezes eu não vejo, ou eu faço de conta que eu não vejo, a ação que vai ter no meu próximo. Quer ver um exemplo bobo? Quem é que... Bom, todo mundo já trabalhou. Ninguém nunca trabalhou com uma pessoa que de repente fala assim, eu sou autêntica, eu falo o que me vem na cabeça.
Eu sou sincero. Não, é mal educado. Porque a gente não tem essa liberdade, esse direito de sair ofendendo o outro, agredindo o outro com palavras. E muitas vezes o legal dessa galera é que assim, você nem pediu a opinião dela, ela... Livre-arbítrio. Sem invadir a liberdade do outro. Nós somos responsáveis pelo bem e pelo mal que decorre da nossa ação. Como é que é quando a gente chegar lá, vão me perguntar do bem que eu fiz, mas vão me questionar o bem que eu não fiz. Vão me questionar do mal que eu fiz também, mas vão me questionar principalmente do bem que eu poderia ter feito e não fiz. A coisa funciona mais ou menos assim, né? As coisas de tropeçar e cair. Temos lá uma nova experiência, um acontecimento qualquer. Então temos uma experiência, o livre-arbítrio. Aí você decide. Ou você vai por um caminho do bem, ou você vai por um caminho mais torto, vamos dizer assim, do mal. É que mal é uma palavra pesada, mas a gente vai para o caminho errado, vamos dizer assim. Se você faz uma opção, uma escolha inteligente, coerente, sensata, significa que você caminha para a evolução, para a felicidade, para crescimento espiritual. Se você faz a opção errada, sofrimento, culpa e arrependimento. Normalmente é isso. O arrependimento a gente vai falar numa próxima, que eu acho muito legal isso, né? Ele serve como alavanca. Alguém aqui assistia Simpsons? Ou já assistiu Simpsons? Homer, né, que ele fala, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Não, senhor. A responsabilidade é individual. Não dá para a gente ficar esparramando para os outros, não. No Livro dos Espíritos, na questão 438, eles perguntam assim, o desenvolvimento da inteligência aumenta a liberdade dos atos? E a resposta é, certamente. Nossa. E é por isso que és mais esclarecido do que o selvagem e também mais responsável do que ele. E na pergunta 780, complementa. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e a responsabilidade dos atos. Na medida que a gente vai ganhando através do conhecimento e do exercício reencarnatório, a gente vai adquirindo maior responsabilidade, porque o grau de inteligência aumenta, da compreensão sobre as coisas também. Eu sempre falo isso, né? O que o espírita tem a mais do que o outro? Responsabilidade. Porque conhecimento implica em responsabilidade. Não tem como separar as coisas. Não tem como a gente fazer de conta, né, que, eu não sabia. Como você já sabe. O livre-arbítrio é sempre proporcional à condição evolutiva. E negar ao homem o livre-arbítrio seria negar nele a existência de uma alma inteligente e identificá-lo como um animal, tanto do ponto de vista moral como físico. Isso é a questão 432, comentário do Kardec. Boas escolhas trarão bons frutos, más escolhas trarão consequências. Emmanuel coloca assim, se ainda não conheces os ensinamentos do Cristo, estás livre para fazer o que gostas. Mas se já aceitaste as lições de Jesus, estás livre para fazer o que deves. Está em Recados do Além isso. Então, o livre-arbítrio é isso. É responder pelas atitudes, pelos erros e pelos acertos e descobrir a razão do próprio querer. A liberdade proporciona isso. E proporciona a gente avançar mais depressa. Não tão depressa quanto a gente gostaria, pode ter certeza, mas a gente avança mais depressa. Eu sempre acabo linkando com, né, com a terapia de DNA, que falava assim, que sozinho você pode chegar num lugar onde você quer. Mas, junto com os outros, é mais fácil. É o sentido da família universal. A gente caminhar numa direção em conjunto é menos doloroso e é mais inteligente do que a gente aprende com o outro.
através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-te valoroso ao arbítrio do vosso Pai, Emmanuel. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou, das algemas da ignorância e da crueldade. Nós somos seres basicamente movidos a sentimento. E a gente se prende às coisas com muita facilidade. A gente se prende, inclusive, a coisas que reduzem o nosso livre-arbítrio. Exemplo, pessoas que guardam mágoa, rixa com outras pessoas. O livre-arbítrio fica reduzido, porque fica escravo das próprias emoções, das próprias paixões. E isso impede de ser feliz. Exemplo simples, pessoa que tem um desafeto qualquer, tem uma mágoa, tem um rancor. Eu tenho uma bronca do André. Eu gosto de falar André. Eu tenho uma bronca do André. Meu livre-arbítrio se reduz. Porque toda vez que eu vejo o André, eu ressinto toda aquela mágoa que eu carrego dele. E se eu estou preso, escravo das minhas emoções negativas, diga-se de passagem, como é que eu vou fazer uma escolha consciente, responsável, livre? Não tem como. E a gente se agarra ao longo da vida a inúmeras coisas como essa. A gente tem que se libertando do peso. Tem a ver com perdão? Tem, mas também tem a ver com olhar a coisa de maneira clara. Eu não estou falando que é fácil. Tá bom, na verdade é. É que a gente complica. Além disso, né, não querendo achar desculpa para as nossas falhas, a gente não está com essa bola toda ainda. A gente está aprendendo. Mas a gente aprende exercitando nas coisas pequenas. Nas pequenas coisas. As pequenas paixões. Os pequenos rancores. As pequenas birras. As pequenas mágoas. As pequenas mazelas. E a gente vai adquirindo conhecimento e habilidade para ir lidando com coisas maiores. Ser escravo de paixões e da sua consequente imperícia, né, traz consequências graves. A gente vai arrastando para a nossa vida coisas que a gente não precisa. A gente pode... você tem respostas para isso? Não, eu tenho perguntas. A gente pode se perguntar muitas vezes, por exemplo, qual o grau que a influência, que a opinião alheia influencia? Até que ponto? Né? Que tipo de crença que eu tenho que ajuda meu bem-estar interior? Isso também ajuda. O que me dificulta ter tão autonomia para decidir por mim mesmo? O que me impede de ter uma vida mais plena? Eu tenho o hábito, por exemplo, de fingir para agradar os outros, porque quando a gente faz isso, a gente não decide. Não pela gente. A gente vive um mundo de Bob, vamos dizer assim. Meus conceitos, né, aquilo que eu acredito, facilita eu ter uma autoconfiança. E conceito é uma coisa que a gente desenvolve. E se a gente desenvolve, que tipo de atitudes que eu tenho ao longo da minha vida que me ajudam a pensar de maneira mais clara e agir de maneira mais consciente, mais próximo daquilo que Jesus ensina. Quer uma ideia? Né? Pensa o que Jesus faria nessa situação. E aí, como eu gosto de me sabotar, eu já penso, mas Jesus estava muitos anos-luz, né? Galáxias na minha frente. Mas é assim, é o que Jesus faria se fosse eu. Dentro das minhas parcas, vou gastar o português, das minhas parcas condições, nesse momento. Pode ter certeza,
que ele não espera que eu tenha atitude no nível dele. Mas ele espera sinceramente que eu faça valer aquela centelha divina que ele deixou dentro de mim. Que assim seja.